Fala pessoal, começando mais um vídeo do quadro mostrando a carteira dos membros aqui do canal. Então se você quer que sua carteira apareça aqui no vídeo, você pode mandar o link lá no meu Instagram, lembrando que eu darei prioridade para quem for membro do canal e você precisa mandar sua carteira de modo pública. O meu objetivo com este quadro é principalmente incentivar quem não investe, dar uma motivação aos iniciantes, matar a curiosidade quanto que rende na prática, mostrar também o que eu faria e como continuaria aportando. Obviamente eu vou destacar dicas e pontos essenciais da carteira. E antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de todas as novidades e também se tornar um membro apoiador. Então a primeira carteira do vídeo é do inscrito e também membro do canal Alisson. Ele comentou que tem 21 anos e hoje, como ele faz faculdade, ele também vende produtos físicos, infoprodutos e é social media. Então ele trabalha com diversos ramos, principalmente focado no digital. A sua meta é atingir R$50 mil em 6 meses. O seu foco é em valorização, principalmente em ações brasileiras e também em ETFs. Ter uma renda mensal acima de R$ 2.500 com ações e fundos imobiliários, e provavelmente essa meta de R$ 2.500 de renda mensal é uma meta de médio e longo prazo. Até porque R$50 mil, mesmo se rendesse 1% ao mês, daria por volta de R$500 de dividendos. Então seu aporte hoje varia por volta de R$400 até R$900, depende do quanto ele consegue faturar no mês. E nas observações, ele destacou que o Tesouro Selic é apenas uma reserva de oportunidade e as LCIs foram um erro ter investido. Então assim está a carteira do Alisson hoje. Ele aplicou 5.970, tem 6.087. Teve uma variação de 1,9%. Lembrando que essa é uma rentabilidade nominal. E ele começou a investir no mês 4 de 2024, começou com 1.214, saltou para 4.052, depois 15 mil reais e parece que fez uma venda, agora está com 6 mil reais. Ele está 36% em ETFs, 46% em Tesouro Direto, a sua reserva de oportunidade, 13% em fundos imobiliários, 2,5% LCI e 0,7% em ações. Deu para ver que ele começou com a VEG, tem somente uma ação. Muitas pessoas utilizam como essa estratégia para deixar salvo na corretora e fica aparecendo no home broker para se familiarizar e também saber quando está barato ou não. Inclusive já teve uma valorização de 15% em tão pouco tempo. Claro que é somente uma ação, mas já acaba motivando. Lembrando que a VEG é uma empresa de crescimento, ela paga um bom dividendo, mas o que acontece? Por ela ser negociada 34 vezes o seu lucro, uma empresa de forte crescimento, ela acaba pagando um dividendo baixo, porque ela está sendo cotada muitas vezes o seu lucro. Não é que ela não pague um alto dividendo, ela até paga, mas fica baixo proporcionalmente ao seu preço. Tanto é que o seu ROI é de 33%, ela consegue manter essa rentabilidade sobre o patrimônio há muito tempo já e consegue um crescimento médio de lucro em 5 anos de 30%. Por isso que ela é uma empresa negociada a mais de 30 vezes o seu lucro. Uma empresa gigantesca aqui no Brasil, que hoje é a quinta maior empresa. Na questão de fundos imobiliários, tem 3 ativos, BTCI, HGLG e XPML. Sendo que todos eles também ele está no positivo. Então acabou comprando provavelmente abaixo ou igualado ao valor patrimonial. E ele possui 5 ETFs. O seu principal ETF é o VT, ou seja, o Vanguard Total, é um ETF global. Ele também tem o VNQ, que basicamente é composto pelos REITs, ou seja, os fundos imobiliários americanos, mas claro que um fundo imobiliário americano é diferente aqui no Brasil, eles não são obrigados por lei a distribuir 95% do seu lucro em forma de dividendos e tem diversas outras características. Ele também possui um ETF de semicondutores. Realmente é um ramo muito promissor de tecnologia, está cada vez mais sendo utilizado e acabou subindo 0,9%. Também tem outro ETF no ramo de tecnologia de cibersegurança, a Hack, então acabou também subindo 3% nesse curto período de tempo. E tem também o QQQ, basicamente é um ETF que replica Nasdaq, então uma carteira bem focada em ETF. Creio eu que é para a diversificação do seu patrimônio lá no exterior. Na questão do Tesouro Direto, ele tem ainda uma boa reserva de oportunidade, percentualmente falando, com base no seu patrimônio, cerca de 46%, então está com a bala na agulha para aproveitar alguma oportunidade. E o LCI, ele mesmo comentou que foi um engano. Na questão de proventos, fica até injusto comparar porque ele vendeu suas ações e tem poucos fundos imobiliários, e também começou recentemente. Ele recebeu R$ 42 no mês 6 e agora no mês 7, R$ 16. Recebeu da CEMIG, da Itaúsa, Bradesco,
da VEG, do ETF QQQ, do VNQ e diversas outras classes de ativos, mas ele fez a venda e possui hoje somente a VEG. E a rentabilidade da carteira do Alisson agora no curto prazo já rendeu 2,8%, o CDI 2,12% e o IPCA 1%. Claro que como é um pequeno período de tempo, não fica tão preciso e é normal variar bastante. Um mês estar positivo, depois estar negativo, a rentabilidade fica mais precisa e tem uma média mais assertiva, geralmente depois de um ano investindo, mas ainda assim é uma boa rentabilidade. Então como que eu continuaria aportando nessa carteira? Como pode observar, é uma carteira totalmente diferente da minha, tem um foco diferente. Eu prefiro fazer o stock picking e aproveitar as oportunidades, porque quando você está à mercê de um ETF, por mais que pode entregar 15, 16% ao ano, ao meu ver, escolher boas ações a bons preços entrega muito mais. Então fica a seu critério, obviamente. Claro que ETFs é importante para a diversificação em outros países, e hoje é uma classe de ativo que vem se popularizando muito, mas também tem questões tributárias que são diferentes. Como você busca crescimento com ações e também ETFs, eu focaria então em ações principalmente small caps. Além do mais, aquelas small caps conseguem entregar um dividendo razoável para amenizar o risco e ao mesmo tempo crescer. Temos vários casos, a Irani, a Home, Ferbasa, diversas outras ações que conseguem pagar um dividendo de 6, 7%, que equivale a um payout de 40 até 50% e ainda consegue ter um belo crescimento pela frente. E ações previdenciárias, se você comprar barato com assimetrias, pode dar um resultado bem melhor até mesmo do que ETFs. Então cuidado com essas narrativas que ações previdenciárias, ações que pagam muitos dividendos não dão um bom resultado. Temos ações que entregam 400, 500% em 10 anos, o que é o caso do Itaú, da Itaúsa e diversas outras ações que teoricamente não era para dar um bom resultado. Outro ponto é que as empresas norte-americanas estão muito infladas, estão com pele nas alturas, são ações com poucas margens, então pode continuar crescendo como foi nos últimos 20, 30 anos, mas eu teria um pouco de cautela. De certa forma, é uma carteira que tem o seu propósito, cumpre com o que você espera, que é um crescimento e ao mesmo tempo uma renda mensal com fundos imobiliários. Então o que vai de fato amenizar o risco da sua carteira são os fundos imobiliários, então escolha bons fundos. Não queira valorização com fundos imobiliários, porque senão pode amargar diversas perdas. Então se você quer crescimento, realmente ações e também ETFs. É uma carteira diferente das demais, mas cada um segue a sua estratégia, o importante é ter uma boa rentabilidade no final das contas. A outra carteira é do inscrito e também membro, Herbert Pereira. Ele tem 43 anos e comentou que é funcionário público. A sua principal meta é de fato a aposentadoria e consegue fazer um aporte mensal por volta de R$1.000. Ele tem investido hoje 20.500, tem um saldo bruto de 20.334, uma variação de 1%, sendo que ele começou a investir no mês 11, fez um aporte de 3.400, 5.100, não aportou no mês 1, depois saltou para 10.000 e foi fazendo aportes consistentes. Ele está 41% ações, 44% em fundos imobiliários e 14% LCI. Ele tem 6 ativos no momento: Auren Energia 200 ações, tem Bradesco 130 ações, Irani 160 ações, Taesa 34 ações, Itaúsa 80 ações e Caixa Seguridade 50 ações. De fundos imobiliários, ele tem diversos segmentos, tem fiagros, tem fundos híbridos, fundos de papéis, de shoppings e por aí vai indo. Todos eles pequenas oscilações, até porque grande parte dos fundos imobiliários acabaram caindo recentemente, sendo que tem o Vegia em 0,85 vezes seu patrimônio e o VISC em 0,89. Então também um pouco de cautela é necessário com esses fundos, porque se cai assim o valor patrimonial de forma agressiva, é porque algo não está certo, principalmente com fundos que teoricamente não era para variar. Por isso que o Luiz Barsi fala que é risco de renda variável e retorno de renda fixa. Agora, de renda fixa, ele possui provavelmente uma reserva de oportunidade de R$ 2.800, equivale a 14% da carteira. E os seus dividendos vieram crescendo com o tempo, recebeu R$ 3 no mês 12, R$ 15 no mês 1, R$ 38 no mês 2, R$ 100 no mês 3, R$ 72 no mês 4, quase R$ 200 no mês 5, quase R$ 100 no mês 6 e atualmente já está em 77. Ele já recebeu R$ 689. Então 689 dividido por 20.563, ele conseguiu um dividendo yield de 3,3% no período, sendo que se você pegar 20.563 e descontar 689 presumindo que você reinvestiu os dividendos, você aplicou 19.874, você não estaria no prejuízo.
Então por isso que essa rentabilidade nominal acaba mascarando. A sua rentabilidade real foi 7,8%, considerando o reinvestimento de dividendos. E como eu disse para você, sua rentabilidade no período foi 7,8%, acabou ganhando do CDI e do IPCA. Então no curto prazo já é uma boa rentabilidade. E como que eu continuaria aportando nesta carteira de ações? Como seu patrimônio ainda não é alto, você tem 6 ativos, então é um bom número de ações, eu continuaria principalmente aportando no Bradesco e também na Irani, porque o Bradesco você tem capacidade de reduzir o preço médio e, ao meu ver, é uma excelente empresa passando por um momento ruim em preços jamais vistos nos últimos 10 anos. Então, claro que ficaria a seu critério, mas para reduzir o preço médio é uma boa jogada. A Itaúsa, Caixa Seguridade e Taesa acabou ficando bem esticado, sendo que dessas três, a que mais tem margem é a Itaúsa, você investe no Itaú por tabela, então também é um excelente banco. E você está bem diversificado, 2 ações de energia, uma ação seguradora, 2 ações financeiras e uma ação no ramo de papéis e embalagens. Claro que depois, caso não houvesse margem, o Bradesco ficasse num preço muito esticado ou se tornasse uma posição muito alta da sua carteira, seria uma concentração muito alta e teria muito risco, aí claro, poderia adicionar outra ação, quem sabe de saneamento, um Banco do Brasil, ou outra ação que estiver atrativa e fica a seu critério, quem sabe também outra ação de crescimento, outra small cap. Então tem muitas possibilidades de boas ações. Mas ainda ao meu ver, eu concentraria principalmente em Bradesco e Irani. Para fundos imobiliários é o que eu sempre falo, preferencialmente abaixo do valor patrimonial, principalmente fundos híbridos que têm exposição a dívidas, então pagar um ágio em dívidas fica complicado, e em fundos imobiliários de shoppings e tijolos pode até justificar um ágio ou outro, porque pode ter imóveis bem localizados com potencial de valorização acima dos demais, acima da média. Mas de certa forma o ideal é abaixo do valor patrimonial e escolher também fundos com baixas taxas de administração e principalmente de performance. No longo prazo acaba diminuindo muito a sua rentabilidade, no mais também filtrar como é o portfólio, e esses seriam os principais passos, já que fundos imobiliários não têm um stock picking, ou seja, uma escolha de ativos tão complexa igual ações, não é esse o propósito. O propósito é receber dividendos e não ficar preocupado com valorização ou desvalorização, mas por você investir num ativo de renda variável, que está sujeito a isso. Então por isso que o Barsi também acaba falando sobre a variação dos fundos imobiliários e o retorno de renda fixa. É uma carteira que cumpre com seu propósito, ter um crescimento com ações e também uma renda passiva focando em boas ações boas pagadoras e uma geração de dividendos mais robusta com fundos imobiliários. E se continuar comprando boas ações a bons preços, no longo prazo vai colher a recompensa, vai ter um patrimônio robusto e uma boa renda mensal. É só continuar o que está fazendo e manter a consistência. Também não se esqueça de se tornar um membro apoiador aqui no canal. Você recebe selos de fidelidade para te diferenciar nos comentários, tem prioridade de resposta, acesso a uma planilha de preço teto e a um grupo no WhatsApp exclusivo para membros. Tudo isso por somente R$ 2,99 por mês. Fica um valor bem acessível, você nem percebe que está pagando, mas me incentiva demais.